Primeiramente, o que a gente sempre faz aqui, escrevendo os roteiros, é encontrar o tema principal que roda essa trama. Os planos originais de Sam Raimi e Ivan Raimi envolviam criar uma história onde, após os triunfos de Homem-Aranha 2, anos de heroísmo, Peter estivesse em uma espiral de ego, acreditando que não possui nenhum defeito, o oposto do Peter de baixa autoestima que acreditava que tudo que ele fazia era um erro. Esse ego cegaria o Peter para um ódio contra os antagonistas que ele enfrenta. Seria uma jornada do Peter entender que não existe nenhum vigilante sem pecados, muito menos o Homem-Aranha. Você já passou por aquele momento na sua vida em que você tá no auge, e esse ego que surge nesse auge te faz acreditar que você é alguém incrível, melhor do que as outras pessoas e livre de erros. Mas esse ego te faz cometer um erro, e toda a sua visão sobre si mesmo é totalmente destruída e testada. Você não é perfeito, assim como as pessoas que você tanto criticava e julgava. Você só tá desesperado por redenção. Segundo Raimi, a coisa mais importante que Peter tem que aprender é todo esse conceito dele ser um agente da vingança ou um herói. Ele usa essa roupa vermelha e azul, com cada criminoso que ele leva à justiça, ele tá tentando pagar essa dívida de culpa que ele sente pela morte do tio Ben. Ele se considera um herói e uma pessoa sem pecado contra esses vilões que ele prende. Achamos que seria ótimo para ele aprender um pouco menos da visão de preto e branco da vida, de que ele não é acima dessas pessoas, que eles são mais parecidos do que ele imagina. Uma mensagem importante para a época que a gente vive hoje em dia. Então, começando, vamos tirar o Venom da história. Esse é um filme totalmente focado no Peter, Mary Jane, Harry e no Homem-Areia, com os vilões sendo essencialmente o Harry e o Flint Marko. A história se inicia com uma original, uma oposição ao Homem-Aranha 2, Peter vivendo uma vida teoricamente perfeita com o Homem-Aranha e como Peter Parker, indo bem na faculdade, tendo um relacionamento que ele acredita ser perfeito com a MJ e tudo igualzinho ao filme basicamente. No caso das cenas da MJ e do Peter, eu não mudaria muita coisa, porque eu acho que o relacionamento deles no filme é muito bem representado, como aquele momento de realização de duas pessoas que idealizavam um relacionamento quando mais jovens, mas quando chegaram na vida adulta, perceberam que as dificuldades de um casal ultrapassam o amor que um tem pelo outro. Eu acho o começo do filme bem sólido, na verdade. A gente tem o Harry na peça da MJ, o Peter o confrontando, tem um momento fofo com a MJ, então eu manteria tudo isso. É quando a gente corta pra ele, nosso vilão, Flint Marko. Ele tá saindo de uma loja de conveniência, enquanto um homem velho briga com ele, dizendo que ele não queria que Flint colocasse o rabo criminoso dele de volta naquela loja. Flint tenta explicar que fez um bom trabalho, que foi responsável, mas o homem diz que não era o bastante para compensar as mentiras e seus crimes anteriores. Flint então anda pelas ruas de Coney Island, próximo à praia, observando o local com atenção, como se o fizesse retornar para o passado. Ele tira 2 notas de $5 do bolso, amassadas, sem valor. É quando ele vê uma joalheria próxima. Ele volta a olhar para o dinheiro, depois para a loja e segue para dentro da loja. Trocamos para a noite, ele tá sujo, com uma sacola nas mãos, entrando no quarto da sua filha. Ela tem uma doença terminal não revelada. Ele tá sendo um fugitivo da polícia. Nessa versão, ele não fugiu da prisão, nem sequer foi preso ainda pelos seus crimes. Flint encontraria sua ex-mulher e jogaria uma sacola com dinheiro para ela, para auxiliar no tratamento da filha. A mulher diz que não aceitaria aquele dinheiro sujo. Ela diz não entender como o homem que ela conheceu tinha se tornado aquilo, um ladrão podre e digno de pena. Flint se irrita dizendo que tudo que ele estava fazendo era pela Penny, que ele nunca teria conseguido comprar as máquinas que ela usava com o dinheiro do seu antigo emprego. Mas conseguiu o dinheiro tirando a vida de um homem, diz a mulher. Flint diz que não foi isso que aconteceu e, envergonhado, deixa o local. Após sair de casa, a gente vê a visão de dentro de um carro de polícia com a informação enviada pela ex-mulher do Flint que ele esteve em sua casa. A gente vê ela no telefone enquanto sua filha corre e se tranca no seu quarto por não acreditar no que sua mãe fez. No seu quarto, a gente vê ela deitada na sua cama, abraçada com um boneco de pelúcia do Homem-Aranha, em volta de diversos pôsteres do herói. Flint está sendo perseguido pelos policiais durante a noite de Nova York, mas da luz surge o nosso herói, o Homem-Aranha, que aparece no local para prender o homem. Como eu disse, Peter está no auge do seu ego, então as piadas são mais proeminentes aqui, da mesma forma que ele não segura os seus socos e machuca o Flint, que pede incessantemente que ele não o prenda, que ele precisava do dinheiro para ajudar a filha. Mas o herói não escuta, enrola o homem em teia e o entrega para a polícia. Seguimos para o Peter, na mesma noite, indo visitar a Tia May e recebendo o anel para pedir a MJ em casamento.
Agora, ao invés do Duende Jr. skatista de couro tentando matar o Peter, a gente veria a transição do Harry para se tornar um novo Duende. Cortamos então pro bilionário na sua casa que tá vivendo o oposto do Peter, completamente sozinho em um apartamento enorme, mas vazio, bebendo. O que eu quero fazer com Harry é que ele se torne algo que nem mesmo o pai dele se tornou. Seu desejo por vingança o faz se tornar um bilionário frio, cada vez mais se desligando da sua parte humana que conquistou com Peter e MJ. No roteiro ele teria problemas com o alcoolismo, assim como nos quadrinhos em que ele tem seu vício em drogas. Ele tem uma ligação com o executivo da Oscorp que lhe diz que as ações estão caindo. Ele desliga e bebe mais um pouco de uísque. Quando vê uma foto dele, MJ e Peter, ele a segura, se acalma, quase como se voltasse para os anos em que ainda tinham seus amigos, mas possuído pela raiva, ele joga a foto violentamente na parede. Ele vai até a sala antiga do Duende Verde, abandonando sua humanidade aos poucos. Ele explora arquivos do seu pai sobre Peter Parker e acaba encontrando uma foto de Flint Marko, o verdadeiro assassino de Ben Parker. Cortamos para Flint novamente, conversando com um companheiro de cela sobre como ele estava indo para a cadeira elétrica naquela mesma semana, o temido Corredor da Morte. Não só ele não poderia viver para ver sua filha crescer, como se mesmo que ele vivesse, ela não viveria o bastante para isso. Seu companheiro, ainda anônimo, pergunta a Flint se ele estava sendo condenado pelo crime que ele havia lhe contado anteriormente, um crime que ninguém descobriu. Mas Flint diz que não, que esse segredo estava enterrado na areia. Então, repentinamente, todas as celas se abrem, criando um motim na prisão. Enquanto todo mundo está fugindo, Flint permanece no mesmo lugar, desacreditado de que mesmo aquela chance de fugir poderia ser o bastante para que ele conseguisse uma segunda chance de acertar com a sua filha. É quando uma explosão acontece na cela de Marko, abrindo uma passagem onde um homem o espera. Sem nenhuma outra opção, ele o segue. Saindo da prisão, ele entra em uma limusine onde Harry Osborn está. Seria uma cena interessante, afinal Harry está em uma posição semelhante ao de seu pai em Homem-Aranha 1, recebendo no carro alguém que está prestes a usar. Cada vez mais, Harry, que odiava seu pai antigamente, se tornava como ele. Flint puxa Harry para fora do carro, prestes a meter a porrada nele. Tipo, quem é você? E ele diz, a pessoa que pode salvar a vida da sua filha. Flint o solta e o joga no chão, perguntando por que ele deveria confiar nele, só porque ele o tirou da prisão? Não era o bastante. Harry explica que poderia transformar Flint na arma perfeita, no ser perfeito para qualquer infiltração e assalto que ele quisesse fazer para ajudar sua filha. Um experimento especial da sua empresa. Não só isso, mas se Flint seguisse o combinado, ele investiria milhões na Oscorp para encontrar uma cura para a filha de Flint. O homem, ainda confuso, pergunta qual seria o combinado. Simples, matar o Homem-Aranha. Flint relembra o acontecimento da sua prisão. O Homem-Aranha simplesmente o prendeu e o enviou para a morte. Ele não poderia voltar para lá. Então, sem opção, ele aceita o pedido. Os dois entram em uma grande sala de testes. Ao lado do Harry está o cientista Adrian Toomes, que estaria trabalhando em uma máquina. Segundo ele, é um supercolisor capaz de alterar o genoma humano em nível molecular. Ele entra no local aberto que abrigava o colisor e é trancado lá fora, enquanto Toomes diz a Harry dentro de uma sala protegida que a máquina não estava pronta para testes e humanos ainda, mas Harry diz que não importa. A máquina é ligada e a gente vê o Flint se transformando, gritando em dor, enquanto alguns dos cientistas dizem que Harry deveria parar a transformação, mas ele diz que ainda não, que funcionaria. Flint explode em diversos pedaços, parecendo morto. Harry se abaixa triste, pega um copo de uísque e diz que no próximo dia eles tentariam com outro indivíduo. Trocamos para Peter em casa, vendo a mesma foto que Harry observava anteriormente e relembrando a conversa que teve com MJ sobre como eles deveriam se resolver. Peter abre seu telefone no contato de Harry, pronto para ligá-lo, mas desiste e abaixa a foto para que não tenha que vê-la. Por seu ego tá tão grande, ele prefere não lidar com o ódio do amigo para não atrapalhar seu bom momento de vida, onde tá tudo dando certo. No dia seguinte, voltamos pro supercolisor, onde a gente vê que o Flint retorna dos mortos com um corpo de areia, enquanto vê uma foto da sua filha. Peter salva Gwen, como no filme, e logo depois ele tá no Clarim Diário e é apresentado a Ed Brock, o novo fotógrafo com o qual ele competiria por um emprego fixo no Clarim. A missão era tirar uma foto do Homem-Aranha fazendo algum ato criminoso. Sim, o Ed Brock tá no filme, mas para ser apresentado nessa franquia e eventualmente um quarto ou quinto filme se transformando no Venom. Peter iria para um evento feito especificamente pro Homem-Aranha, ainda beijaria Gwen como no filme original.
deixando a Mary Jane totalmente possessa. Flint visualmente não retornou até o Harry após receber seus poderes, exatamente porque ele não quer matar o Homem-Aranha. Com seus novos poderes, alguns assaltos a bancos seriam bastante para pagar o tratamento da filha. Ele não queria recorrer ao assassinato, ainda não saberíamos o porquê ele fez aquilo, mas futuramente a gente entenderia. O Homem-Aranha e o Homem-Areia teriam uma luta, como no filme. Outro aspecto que eu gostaria de adicionar na cena dentro do caminhão forte seria que quando o Homem-Aranha socasse o Flint, sua mão atravessaria o homem, já que ele é feito de areia, fazendo com que o soco acertasse a parede interna do caminhão. Por conta desse soco, o caminhão capotaria, causando um acidente no qual o Flint foge. Peter estranha esse acontecimento, já que um único soco dele, em potência média, nunca foi capaz de fazer com que um caminhão capotasse. Então ele vai até um beco, chega perto de um carro e é capaz de levantar um Corsa com apenas uma única mão, como se fosse um pedaço de papel. Por que isso? Em Homem-Aranha 2, Peter começa a perder seus poderes por conta de uma espécie de depressão e uma autoestima ridiculamente baixa. Como nesse roteiro Peter tá como um oposto de Homem-Aranha 2, ele tá com uma autoestima gigante, cheio de si, então seus poderes chegam num pico, o que faz dele mais forte e arrogante. É uma espécie de substituto pro Venom, já que ele teria mais poder, então a gente teria uma cena dele se balançando, assim como no filme original, mas com o traje vermelho e azul, cheio de si, com um grande poder, mas cada vez menos responsabilidade. Penny tá no seu quarto, recortando um jornal do Clarim Diário com uma foto do Homem-Aranha. Ela seria uma fã fanática do herói, colecionando quadrinhos e recortes do Clarim Diário. Ela olha para o recorte perguntando ao herói: será que com o seu poder você poderia me curar? Não, aranhas não curam pessoas. Flint aparece no quarto observando a filha. Ela o vê, mas vira o rosto irritada. Você tentou machucar o Homem-Aranha, eu vi na TV, diz a Penny. Flint tenta explicar que estava tentando fazer aquilo por ela e que nunca mataria o Homem-Aranha. Ela confia em seu pai e ele a mostra seus novos poderes, e ela se diverte. Tem um momento bem bonitinho entre os dois, ele mostrando os poderes. Ele a diz que assim que ela estivesse curada, os dois poderiam ir até a praia para construir um castelo de areia gigante, só eles dois, assim como ele costumava fazer quando criança com a avó dela. A garota sorri e abraça o pai com força. Sua ex-mulher então aparece no quarto, segurando uma arma apontada a ele, pedindo para que Penny vá para a sala, o que ela obedece. A mulher diz que ele prometeu que nunca mataria um homem novamente. Flint tenta lhe explicar que a pessoa que o transformou naquilo realmente queria que ele matasse o Homem-Aranha, porém ele não queria tirar outra vida. Então restaurante para pedi-lo em casamento, mas aí acontece a mesma cena em que ela fica irritada com ele por conta dele ter beijado a Gwen e de estar ignorando todos os problemas dela. Agora, a vida de Peter começa a desmoronar. Ele recebe uma ligação de George Stacy, indo com a Tia May até a delegacia, descobrindo que o assassino do seu tio ainda estava vivo e solto por aí. Não só isso, mas que era o homem com quem ele lutou 2 vezes. Vemos Peter em casa, chorando, recebendo a MJ. Ele desabafa com ela, dizendo que ele tinha o Flint nas mãos dele 2 vezes e não fez nada. Vemos mais uma vez Peter criando no Homem-Aranha uma figura de juiz, carrasco e executor. MJ tenta convencê-lo de que ele tá errado em querer vingança, mas ele faz algo que nunca fez, gritando com a garota e dizendo que aquilo não era problema dela.
O Peter tá obcecado, ele tá perseguindo criminosos, procurando pelo Marco, mas sem sucesso. Viramos Peter então no túmulo do tio Ben, dizendo que não consegue entender porque tudo aquilo estava acontecendo com alguém bom como ele, enquanto o assassino do seu tio estava por aí, vivendo uma vida boa. Eu sei, parece algo que o Peter não diria, mas entendam. O filme serviria para desconstruir a ideia egoísta do Peter de que ele é melhor que os criminosos. Então aquilo o motiva a perseguir ainda mais o Flint, o que se torna sua nova obsessão. Vemos ele em casa, ignorando a polícia falando sobre outros casos por aí, apenas focando no seu encontro com Marco. É quando de noite, após ter um sonho com seu tio Ben, ele acorda com a notícia que Marco estava em perseguição. Ele iria atrás do homem que estava assaltando um banco, apenas uma fachada para atrair o herói e matá-lo. A batalha começa dentro do banco, o Peter tá violento, a gente teria a mesma luta contra o Marco nos esgotos, mas diferente do filme, ele não teria o traje preto, e mesmo assim tenta matar o Flint, mas Peter começa a perder e ser arregaçado pelo Flint na porrada, que tá prestes a matá-lo. O vilão tenta dizer que iria acabar com a sua vida e que estava fazendo aquilo para ajudar a sua filha, com Peter julgando sem entender a necessidade que aquele homem vivia. Peter diz, você acha que é o único que precisa de dinheiro? Que isso lhe dá o direito? Lhe deu o direito de matar o meu tio? É essa a sua desculpa para ser um assassino? De tirar o Ben da minha família? Após entender que ele falava de Ben Parker, Flint se distancia, hesitando em matar o herói, que aproveita a situação, consumido pelo ódio, ataca o vilão com mais força. A luta iria para fora dos esgotos, em uma zona de tratamento de água. Diversas testemunhas veriam a luta, que acaba com o Flint sendo tomado por água e o Peter acreditando que o matou. No dia seguinte, notícias começariam a sair acusando o Homem-Aranha de assassinato, assim como na cena do primeiro filme, que mostra a opinião da população sobre as ações heróicas do herói, a gente teria das pessoas apoiando e outras desaprovando o assassinato do Flint. A gente veria algo que nunca aconteceu na trilogia, aos poucos a imagem do Homem-Aranha com a população, que começou com a adoração, se desintegrando e transformando-se em ódio. Peter conversaria com a Tia May e ela daria o discurso sobre vingança e como ela nos corrompe. Tia May sai para preparar um chá, quando Peter acaba lendo o jornal sobre a morte do Flint Marko e como ele tinha uma filha com uma doença em estado terminal. Peter está consumido, agora não pelo ódio, mas arrependimento. No Clarim Diário, ficamos sabendo que Ed ganhou o emprego de Peter, além de ter tirado as fotos da morte do Flint que incriminaram o Homem-Aranha, ele teria ainda entregado outras fotos fraudulentas que mostravam o Homem-Aranha cometendo crimes, que no próximo filme, focado apenas no Venom, seriam provadas falsas. Peter perde o emprego, volta para casa sem poder pagar seu aluguel. Harry, como no filme de uma forma bem mais simples e psicopata, ainda obriga Mary Jane a terminar com o Peter, ameaçando a vida dos dois se ela não fizesse aquilo. Enquanto isso, Flint na realidade tá vivo, mas desiste de matar o Homem-Aranha por ter descoberto naquela batalha que aquele era o sobrinho do homem que um dia ele assassinou. Flint estaria em cima de um prédio, vendo Peter de cima. Ao invés de atacá-lo, apenas vemos a areia voando pelo céu, enquanto Flint passa por esse momento de luz, desistindo de matar um ser humano. Já Peter tá afundado em dor. O vilão aparece na casa do Harry, se negando a matar Peter Parker. Harry grita dizendo que ele nunca teria se tornado aquilo sem ele, aquele poder, enquanto Flint observa aquele homem afundado em ego e ódio, dizendo: "E o que existe de bom no que eu me transformei?" Flint sai do local. A bebida já não é o bastante para sustentar o seu fracasso. Harry entra lentamente na sala do seu pai. É como se o soro que ele tem fugido chamasse para finalmente assumir o lugar que seu pai sempre o prometeu. E ele atende o chamado. Harry posteriormente se encontra com Peter e diz que ele era a outra pessoa que MJ conheceu. Não só isso, mas após Peter ir embora, ele vê na televisão Harry no jornal para uma entrevista exclusiva, revelando que o Homem-Aranha havia matado seu pai, Norman Osborn. Isso corrobora para a opinião pública odiar o herói. Harry aos poucos atingia seu objetivo minimamente calculado. Peter vai até a casa do Harry irritado, mas tentando dialogar com o amigo. Ambos têm uma batalha assim como no filme, mas que não acaba de forma trágica. Na verdade, Peter mete um couro no Harry e após ver a condição que o amigo se encontrava, viciado no soro, usando sem parar durante a batalha, como se fosse o Bane mesmo, Peter começa a apenas desviar dos ataques, enquanto Harry parece cansado, se esforçando para matar o seu antigo melhor amigo. Sem êxito, Harry chora, gritando: "Por que você só não morre?" Peter tá assustado, dizendo: "Olha o que você se tornou, Harry." Harry diz: "Como meu pai costumava dizer, não tenha vergonha de quem você é." Peter vira as costas, só ignorando, desistindo daquela luta. Harry se sente humilhado e grita com ele, dizendo que ele não podia fazer aquilo.
mas Peter vai embora. Teremos um momento de fragilidade do Peter após cometer diversos erros, após machucar as pessoas que ele amava por conta do seu ódio. Peter chora em seu quarto, vazio, sozinho. Quando a Tia May chega, ele dá o mesmo discurso do filme original. Eu a magoei, Tia May. Eu não sei o que fazer. Comece fazendo o mais difícil. Perdoando a si mesmo. Teremos um pequeno flashback do Peter, ainda criança, chegando em casa e encontrando a Tia May chorando, enquanto Ben a consola, do jeito que um marido de verdade deveria fazer. Então, ele se arrepende. MJ agora precisa trabalhar em uma cafeteria como cantora, depois que ela foi demitida da sua peça. Peter encontra a Mary Jane na cafeteria e ele explica que já sabia do acontecido com Harry e das ameaças, mas ela parece cansada, finalmente dizendo a Peter que realmente não suportava mais aquela vida. A preocupação com ele, os erros, tudo era muito diferente do que ela imaginava anteriormente. Incrivelmente, Peter concorda. Afinal, não eram os inimigos do Homem-Aranha machucando a Mary Jane nos últimos meses. Era ele. Ele admite que não estava pronto e a entrega o anel de noivado, dizendo que vai existir um momento certo ainda. Vemos Harry viciado no soro, utilizando constantemente em diversas situações. Antes de um encontro com o corpo diretivo da Oscorp, que diz que a empresa estava indo à falência, ele grita com os diretores, assim como seu pai no primeiro filme, e recorre novamente ao soro. Ele vai usando e usando cada vez mais, enlouquecendo e usando um traje semelhante ao de William Dafoe em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Harry vai até o hospital em que Penny, filha do Flint Marko, está e sequestra a garota, levando-a até um prédio em construção, demandando no jornal que Flint matasse o Homem-Aranha e trouxesse ele morto. Dessa forma, a gente não precisaria ter a Mary Jane sendo sequestrada mais um filme. Enquanto Peter vai até a torre para salvar a garota, Flint está indo para matar Peter e salvar sua filha. O Homem-Aranha apareceria no local e teríamos uma batalha entre Peter e o Homem-Areia, enquanto Harry serve apenas como telespectador. Seria uma batalha assustadora, afinal o Flint estaria na forma daquele monstro gigante de areia que é simplesmente inderrotável. No meio da luta, o prédio em construção seria derrubado em uma grande cena. Os escombros caem violentamente no terreno vazio, enquanto a população corre desesperada. Uma confusão generalizada que acaba em silêncio. Os escombros estão assentados. A gente vê o Flint saindo do meio deles em forma de areia, já em sua forma normal novamente, enquanto Harry ainda está sobrevoando o local com Penny. Flint sobe até o homem, dizendo: "Tá feito, ele morreu." Harry faz uma pausa e diz: "Não, ele não morreu." Vemos que abaixo dos escombros o Homem-Aranha estava vivo, no seu pior momento, o pior momento da sua vida. Ele tenta levantar os escombros violentamente, mas sua força não é o bastante. O poder que tinha recebido anteriormente por conta do seu ego desapareceu. O Homem-Aranha se tornava mais humano, porém mais incapaz. Harry aperta um botão no seu traje, um bip começa a tocar no meio dos escombros. É uma bomba. Flint pergunta o que era aquilo e Harry responde: "É só um pequeno boom." Ele joga a Penny lá de cima e o Flint a salva. De volta nos escombros, Peter tá desesperado, ouvindo o bip, enquanto a gente ouve o Harry dizendo para a população que aquele era um reator de fusão que explodiria toda aquela região de Nova York. Peter tá desesperado, não por si mesmo. Naquele momento, morrer não parecia uma opção ruim, principalmente depois de tudo que ele fez. Mas então, ele relembra que a Tia May não estava muito longe dali, que o apartamento da Mary Jane estava próximo. Gwen estava em algum lugar por ali, de que milhares de vidas seriam perdidas naquela noite se ele falhasse. Peter estava novamente lutando por alguém além dele mesmo. Naquele momento tudo parecia perdido, mas com uma força que nem mesmo ele era capaz de calcular, Peter usa tudo que tinha para levantar os escombros. Não era só um pedaço de ferro em cima dele, mas todo um prédio desabado. Uma tarefa impossível, mas que através de um senso de heroísmo ressuscitado, Peter grita, usando toda a sua força e dizendo: "Se esse for o meu destino..." Assim ele é capaz de usar tudo, levantando os escombros e finalmente se libertando. Não do seu destino e morte certa, mas do seu ego. Ele sai com a bomba dos escombros. Flint está segurando sua filha e Peter diz que a bomba vai explodir e que eles não tinham tempo. Ele não sabia como poderia impedir aquilo. Qualquer lugar que ele levasse a bomba faria com que o estrago ainda matasse centenas. É quando Flint coloca Penny no chão, olha para a bomba e diz: "Eu faço." Peter não entende, muito menos a Penny. Segundo ele, se eles levassem a bomba até uma praia, ele poderia juntar o máximo de areia que pudesse e criar uma proteção que impedisse a explosão de se espalhar.
é quando Penny começa a chorar, implorando pro seu pai não fazer aquilo, para que ele não deixasse ela sozinha ali. Ele se abaixa, limpa as lágrimas da filha, dizendo: "Você sempre quis um herói, Penny, e agora eu posso ser o seu?" Peter tá confuso e os dois têm a mesma conversa do filme original, onde Peter finalmente libera o seu perdão para Flint, que pede para que o garoto cuide da Penny enquanto ela estiver viva. Penny tenta impedir o pai, batendo nas suas pernas, mas Peter a segura. Flint conversa com o herói contando a história do que realmente aconteceu envolvendo o tio Ben, que tudo não passou de um acidente, um erro que perseguiu Marco todos os dias da sua vida. Ele diz que não merece aquele perdão, com que o Peter responde: "Eu não deveria viver mais com vingança no meu coração. Não mais." Os dois sorriem um pro outro. Penny chora enquanto Flint pega a bomba e se locomove até uma praia. Seria uma linda cena de uma grande tempestade de areia se formando. A água invadindo a praia enquanto Flint absorve toda a areia do local, criando uma grande proteção em volta da bomba. Vemos Flint dentro da proteção com 15 segundos faltando para a explosão. Flashes de memória aparecem de uma vida passada, uma criança brincando na areia e fazendo castelos, enquanto uma mulher o ajuda. Como ele queria poder dar isso a Penny. Flint segura o pingente da sua filha, o abre e vê o seu rosto por uma última vez. A bomba então explode, ondas de som são vistas, enquanto a explosão se reserva apenas à água. Enquanto dentro da fumaça, a gente vê um grande ser de vidro se formando. Assim como no desenho do espetacular Homem-Aranha, o calor faz com que Flint se torne vidro puro, uma estátua que permaneceria naquele local para relembrar os nova-iorquinos, uma estátua para que todos que permanecessem ali, diante, um homem que não era um herói, nem um criminoso, apenas um ser humano. Seria especificamente ali que Peter aprenderia o poder do perdão e como sua visão monocromática anterior de pessoas ruins e boas era limitada, que na verdade aquele homem era só um ser humano. Cortamos para Harry em sua casa, enlouquecido, tentando arrancar o seu traje, conversando com a visão fantasmagórica do seu pai, não acreditando no monstro que se tornou, nas coisas que fez, novamente bebendo e bebendo cada vez mais. Quando um grupo de agentes da SWAT entram no local, levando o homem. O final seria de Peter visitando todos que machucou de alguma forma durante o filme. Peter está na frente de uma prisão para encontrar seu melhor amigo. Harry aparece acabado, ambos se entreolham, com Peter dizendo que não falharia com Harry como falhou com Norman. Ele sai da sala de encontros entre presos e visitantes, com Mary Jane o esperando do lado de fora. Eles não estariam mais namorando, porém, aceitariam fazer aquilo juntos. Harry, ao fim, seria o oposto do Peter, alguém que se entregou ao ódio e não aceitou entregar o perdão para o seu antigo melhor amigo. Um coração amargurado e incapaz de entregar perdão, enquanto o Peter foi capaz de entregar seu perdão para o Flint. Vemos a mãe de Penny conversando com médicos e chorando. O Homem-Aranha aparece visitando a garota, já no hospital novamente. O herói acaba revelando sua identidade. Seria uma cena semelhante ao menino que colecionava o Homem-Aranha, mas diferente da HQ, Peter estava ali não para dar o último desejo de conhecer o Homem-Aranha de uma garota, mas sim o desejo de que ela soubesse o verdadeiro herói que seu pai foi e que agora o mundo saberia. Como último pedido, Penny pede para que Peter o leve para ver seu pai. Ele se balança até a praia com a garota, no local da grande estátua de vidro do seu herói. Enquanto ela chora, Penny faz um castelo de areia do lado da estátua do homem, finalmente cumprindo a promessa que seu pai tinha lhe feito anteriormente. A garota começa a tossir, é levada até o hospital e falece. O filme acaba com a visão do Homem-Aranha, com Flint Marko sendo considerado o verdadeiro e único herói daquela cidade, enquanto Peter era odiado por todos os seus erros e ego. Vemos os jornais falando do sacrifício de Marko e do vilão Homem-Aranha, que se balança pela cidade em um último web swing. Nova York pode odiar o Homem-Aranha, mas ele vive e para sempre irá viver.